Muito bem, no nosso quadro Seu Advogado, ele está sempre conosco aqui às quintas-feiras, doutor Irlan Mello, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu, mais uma vez. Bom dia. Sempre com temas enriquecedores e sérios, né, doutor Irlan? É isso aí, importante. E você que está em casa pode participar com a gente também pelo nosso 3209-3301, pelo nosso CAT, tecla opção 1, houve o atendimento até o fim. Temos também o nosso telefone ao vivo, 3253-3320, além também do nosso Twitter, @detudoumpouco.tv, e o nosso e-mail, detudoumpouco, @redesuper.com.br. Quero registrar aqui algumas participações. A Vilma de Fátima, de Belo Horizonte, está dizendo que está sendo muito edificada com esse programa, que gosta muito. Obrigado, viu, Vilma? A Silvana Helena, também de BH, diz: eu quero abençoar a vida de todos vocês, produção, apresentadores, amém. Todos mesmo. Que Deus os abençoe demais. Amém, nós recebemos, viu? Bom, e agora para o nosso bate-papo sobre Marco Civil, nós temos perguntas, a produção mostra na tela para a gente as perguntas e a gente quer conferir a primeira. Por favor, produção. O que é o Marco Civil da internet, doutor Irlan? Pois é, Jean e amigos, a partir de segunda-feira agora, né, entrou em vigor a Lei 12.965. Essa lei cria regras, cria normas específicas para todas as pessoas que navegam, né, utilizam a rede mundial de computadores, a internet. Qual é o objetivo da lei? O Marco Civil da internet, ele tem como principal objetivo fazer com que a internet deixe de ser a famosa, entre aspas, terra sem lei. Então, o objetivo da lei, o Marco Civil da internet, é justamente você trazer um arcabouço jurídico de normas para que haja proteção para todos os usuários da rede mundial de computadores. E com essa nova legislação, há varas especializadas já, doutor Irlan? É interessante, né, Carol? Porque nós temos, por exemplo, delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas a nossa justiça ainda precisa evoluir para que seja criado também varas especializadas em crimes também digitais, né? Ou também de questões também de danos morais, questões civis, né, relacionadas à internet. Seria uma boa sugestão, né? Porque é importante falar da importância de uma vara especializada, né, doutor Irlan? Sim, da porque, celeridade. claro, quando você tem um juiz específico ou especializado em determinado tema, facilita muito mais para você ter agilidade no andamento dos processos e também um conhecimento mais específico sobre aquilo que vai ser feito. É por isso, por exemplo, que nós temos varas especializadas no direito de família, né? Por isso que nós temos varas especializadas, por exemplo, na questão de crimes contra a mulher. Então é muito importante. Né? Bom, vamos para a próxima pergunta que a produção preparou. Pode colocar na tela, produção. Quais os pilares básicos desse projeto Marco Civil? Então, são 3 pilares básicos, né? Esse projeto ele está baseado nesses 3 princípios. O primeiro é o princípio da neutralidade. O que é o princípio da neutralidade? Por exemplo, quando você contrata um serviço de luz para sua casa, onde a CEMIG vai lá e instala, por exemplo, a energia elétrica, ela não pergunta para você como você vai utilizar aquilo, ela apenas fornece o serviço. Então a neutralidade é isso, é você ter o seu serviço independentemente de qualquer tipo de condicionamento. O segundo é a privacidade. O que é a privacidade? É a inviolabilidade dos seus dados, ou seja, ninguém pode ter acesso aos seus dados. Ou seja, para que as pessoas tenham acesso àquilo que você utiliza dentro da internet, somente se você autorizar ou mediante uma autorização judicial. E o terceiro pilar e princípio básico do Marco Civil da internet é a liberdade de expressão. O objetivo é evitar a censura, é fazer com que as pessoas possam se expressar livremente. É claro que situações onde você está extrapolando o seu direito de liberdade podem ser coibidas e a lei também prevê punições nesse tipo de situação. Eu ia dizer, pensando nesses 3 pilares, né, nós temos uma pergunta acerca desse primeiro, aliás, de um dos pilares que você colocou. Sim. Produção, pode colocar na tela, por favor. Quanto à privacidade, o que muda? Pois é, pastor, interessante é o seguinte, em 2013 o Brasil foi vítima de espionagem, né, por parte dos Estados Unidos. E eu acredito, inclusive, que a partir desse momento é que houve uma urgência maior no estabelecimento dessa legislação. O que muda em relação à privacidade? Muda da seguinte maneira, anteriormente à lei,
não havia algum tipo de legislação específica para proteger a privacidade. A partir de agora, não. Os dados são invioláveis. Quem, por um acaso, utilizar desses dados indevidamente, ele pode ser punido. Aquele conteúdo também, se for propagado e causar dano, pode gerar também indenizações por danos morais, pode gerar, inclusive, também processos em relação a essa questão da lei. Ou seja, o objetivo é garantir o fluxo das mensagens, o fluxo das informações da internet, porém, com garantia de privacidade. Pois é, aí quando você fala da privacidade, Sim. então eu fiquei pensando aqui, nos casos em que as pessoas usam a internet para cometer crimes, Sim. como por exemplo, pedofilia, abuso, né, sexual, Ok. Está se garantindo também privacidade para as pessoas fazerem isso. Sim, interessante, pastor, porque toda regra tem exceção, né? Então, nesses tipos de situação onde ocorrem crimes, por exemplo, de pedofilia, pornografia, às vezes tem a chamada vingança pornô. O que é isso? É um termo que se usa como, por exemplo, casais de namorados que um filma o outro, ou casais, e aí se separam e normalmente expõe a intimidade de um ao outro. Esse tipo de situação, não há nem necessidade de se obter uma ordem judicial. A própria pessoa ofendida, ela pode notificar o provedor daquela página, quer seja qual for, e aí ele tem a obrigação de retirar esse conteúdo do ar. Se ele não retirar do ar, aí sim você pode obter uma liminar, uma autorização judicial para se obter a retirada desse material. Ainda falando nesse quesito, eu vi um vídeo na internet que eu até denunciei por YouTube, nem sei se tiraram do ar, mas eu baixei no meu celular, de uma menininha que deve ter no máximo 2, 3 anos de idade, e o pai da menina filmando-a e perguntando o que você quer ser quando você crescer. E a menina dizia, puta. O que você quer ser? 2, 3 anos de idade. O que você quer ser quando você crescer? Puta. E a menina falava aquilo, o pai ria, e a menininha ria, e aí o pai, não, você vai ser tal coisa. Eu não me lembro a outra profissão que ele falava. Tal coisa, tal coisa, puta. Entende? Então, eu fiquei tão chocado com aquilo, tão chocado, que eu denunciei o vídeo no YouTube, não sei se tiraram. Eu até cheguei a mandar uma mensagem para o senador Magno Malta, que trabalha com o combate à pedofilia no Congresso Nacional, para ver se tinha uma coisa que você fazer alguma coisa, porque não podia ficar só na minha denúncia de alguém que estava assistindo o vídeo. Né? Nesse caso especificamente, qual seria o caminho legal para se tomar providências em relação a essa situação? O caminho legal seria o seguinte: primeiro, notificar isso. Você acessou isso através do YouTube. Alguém me mandou... Provavelmente está disponibilizado no YouTube. Deve estar disponibilizado. Então, o que se faz? Notifica-se o YouTube para que ele forneça o endereço IP onde foi feito esse vídeo. A partir desse endereço, você começa a tentar identificar a pessoa que fez o vídeo. Não importa se ele é o pai da criança. Esse tipo de situação atenta contra a dignidade humana, está previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da identificação dessa pessoa, você pode notificar o Ministério Público, que é quem é o responsável por ingressar com uma medida penal contra esse pai por esse abuso cometido contra a criança. Então o Marco Civil não elimina a punição? Não elimina essa possibilidade. E até falando então disso, doutor Irlan, no Marco Civil, Sim. o que veio estabelecendo sobre as penalizações num caso desse? Então, ele definiu essas penalizações, essas sanções? É interessante porque a lei ela não estabelece de forma clara punições. Não é? Então, assim, o Marco Civil da Internet, ele não estabelece punições, ele estabelece situações, ele te mostra o caminho que você deve fazer, notificações, isso é através do judiciário, mas ele não estabelece uma punição específica. A punição nós vamos encontrar no restante da legislação brasileira.